Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nossa terceira aula de Geografia Bíblica 1, é o terceiro bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas, estamos trabalhando aqui sobre as 12 tribos de Israel. Travou aqui a minha página, não conseguia colocar para vocês aqui o meu livro em Kindle, e tivemos um probleminha, então estamos voltando aqui. Beatriz, você fez uma pergunta, qual era mesmo, filha? Eu perguntei se essa questão da divisão das tribos e do local da adoração, né, que foi colocado um para o norte e para o sul, se ela se manteve no Novo Testamento também, a parte da mulher samaritana, em João 4. Sim, minha irmã, sim, já a gente vai chegar lá. Podem ver que há pouco, eu vou até compartilhar aqui com vocês de novo o mapa, só para recapitular um pouco, né? A questão da divisão, né? A gente está falando aqui das 12 tribos de Israel, e estamos, então, quando é feita aqui a divisão das 12 tribos de Israel com Josué, é essa a distribuição que se dá, né? Praticamente dessa forma que está aqui, sabendo que a tribo de Manassés ficou de um lado e do outro, né? Então, ela se perdura até os dias de Saul, depois em Davi. Com Saul aqui, as 12 tribos deixam de ser uma nação-estado, e agora elas passam a ser um reino. E qual que é a diferença de uma nação-estado e de um reino? Na nação-estado, todas as tribos têm peso. Lembra que eu falei sobre os benjamitas? Do episódio catastrófico que acontece lá com a tribo de Benjamim. Inclusive, há uma coisa importante que eu não falei, né? Mas lá no livro de Juízes, Juízes, quando há esse episódio terrível do quase extermínio da tribo de Benjamim, foi naquele episódio em que há uma maldade muito grande com a esposa de um levita. E se vocês forem ver o livro de Juízes, nesses dias dos juízes, os levitas eles estavam, eu diria, soltinho demais. Algumas famílias contratavam os levitas para que eles fossem os sacerdotes da família. Ou seja, olha aí, é incoerente. O levita, ele deveria estar trabalhando em sincronia com quem? Com o tabernáculo. Mas já que o tabernáculo também não estava sendo tão fiel, nem os sacerdotes, como os demais levitas iam ser fiéis se as tribos estavam todas dispersas? Durante o período dos juízes, faltava liderança. Por isso que Deus levantava juízes para libertar o povo. Mas era um povo também que oscilava muito, porque no momento em que esses juízes eram colocados agora como líderes, não havia o que uma unidade tão grande com relação ao que a fé deles junto aos sacerdotes. Dava para ver que durante o período dos juízes, os sacerdotes não fizeram também um papel pastoral como deveria. Como foi, por exemplo, Samuel. Samuel foi um juiz e foi um discípulo de sacerdote e um profeta que trouxe o povo de volta a Deus. Interessante, né, irmãos? E lembrem que nesse período de 300 e poucos anos, eles tinham a lei de Deus, né? Mas nem por isso eles deixaram de se preservar. Então, depois, vejam lá, né, lá no Juízes capítulo 19, né? Falando sobre a morte da sua concubina, e foi uma coisa muito forte, né? Logo depois vem a guerra, no capítulo 20, contra os benjamitas, né? Então, assim, podem ver que naquele período eles estavam perdidos. E aqui, voltando, né, aos acontecimentos, Beatriz, então, qual é a diferença de uma nação-estado para agora o reino de Israel? É porque agora essa nação-estado ela passa a estar debaixo de uma sede, debaixo de um rei. Por isso que aí surge o período chamado período da monarquia. E aí a monarquia unida, porque são as 12 tribos, debaixo de um rei, onde ele está em Jerusalém, e depois a monarquia dividida, é onde se torna a tribo do norte, com capital em Samaria, e tribo do sul, capital em
Jerusalém. Então, a sua pergunta, né, Beatriz, no Novo Testamento acontece, a gente vai chegar lá, que logo depois Deus castiga a tribo do norte, levando-os para o cativeiro assírio. E o que era o cativeiro assírio? Irmã Elisângela, Beatriz e irmãos. O cativeiro assírio foi o seguinte: o imperador assírio trouxe povos de outras nações para habitar aqui em Samaria e levou os judeus para habitar nessas terras de outros povos. Então, durante muitos séculos, essa região aqui ficou uma mistura de povos pagãos com poucos judeus. É aqui onde nascem os samaritanos, porque até os dias de Acabe, Samaria ainda era a Samaria de judeus. Depois do cativeiro assírio, e essa era uma estratégia que os assírios faziam, eles misturavam os povos para que os povos perdessem a sua identidade. Então, foi isso que acontece. Então, eles pegaram povos da Babilônia e de outras cidades e colocaram todos aqui na tribo do norte. E o que acontece com isso? Há uma miscigenação de judeus misturados. Por isso que o povo aqui da tribo do sul, que se mantém, quando eles são castigados também por Deus e são levados lá para a Babilônia, eles ficam na Babilônia, mas o cativeiro babilônico foi diferente do cativeiro assírio. Por quê? Porque o cativeiro babilônico, eles dominavam sobre aquela nação, levavam presos, mas eles permitiam com que se mantivessem unidos. E lá na Babilônia, eles mantiveram-se unidos durante 70 anos. Depois eles regressam, reconquistam, reconstrói o templo, reconstrói as muralhas de Jerusalém e voltam a habitar. Olha só que interessante. Então, a história do povo de Deus, depois do cativeiro babilônico, teve essa mudança. E mesmo que agora já não tivessem mais o Império Assírio e agora tudo fosse Império agora babilônico, querendo ou não, essa parte norte teve essa mistura durante várias gerações. E por essa razão, Beatriz, eu vou até mostrar esse mapa aqui para vocês, olha só que interessante. Deixa eu mostrar esse outro mapa aqui, ó. Só para vocês terem uma noção. Ó. O Império de Davi e Salomão, nos dias de Salomão, nos dias do Reino Unido, olha só, foi tudo isso daqui, ó. Olha como Davi expandiu o seu reino e como Salomão também expandiu o seu reino. E aí veio os outros mapas que eu quero mostrar para vocês. Aí aqui vem, agora logo na sequência, o Império, aqui, o Império Assírio, né? Que é quando, eu mencionei há pouco para vocês, que é o cativeiro assírio. E aí aqui é onde surge o que eu falo de Samaria está debaixo da Assíria, tá? Aqui é só mostrando mais ou menos o mapa. E agora aqui vem o mapa do Império Babilônico, ou Neobabilônico. Olha só que interessante. A Babilônia conquista a Assíria, conquista Jerusalém, só que agora aqui, a parte onde está Megido ou Samaria, ainda era o povo judeu misturado com os babilônicos, misturados com os outros reis. E aí, logo depois, nos outros impérios que foram surgindo, que é o Império Medo-Persa, inclusive agora eu vou compartilhar aqui o mapa do Império Medo-Persa, percebam, Jerusalém continua ainda aqui, Samaria continua também aqui, mas aqui já virou uma mistura de povos. O povo de Deus vai lá para a Babilônia, volta, pode ver que depois do cativeiro babilônico, a tribo de Judá, ela se mantém unida. E os judeus, eles se mantêm unidos. E o povo samaritano continuou tendo aquela mistura. Pode ver que nos dias... olha só que interessante. Nos dias de Esdras e Neemias, não teve um problema muito grande com Sanbalat e Tobias, que não queriam que eles reerguessem o templo.
nem as muralhas, lembra disso? Quem era que não queria? Eram, de fato, o povo aqui de Samaria. Sambalá e Tobias era da parte dos samaritanos, entendeu? Olha como vai se encaixando as histórias bíblicas. E agora, para a gente chegar aqui, ó, nos dias do Império Romano, só para você... Aliás, vou mostrar aqui Canaã na época do Novo Testamento. Olha só que legal. Deixa eu pegar aqui. Canaã na época do Novo Testamento. Olha agora. Aqui é Canaã na época do Novo Testamento. Ah, não, ainda aqui é Canaã no Velho Testamento, desculpa, peguei errado. Canaã na época do Novo Testamento, é esse daqui, ó. É esse daqui. Aqui é Canaã no Novo Testamento. Podem ver, Jerusalém continua sendo Jerusalém, a Judéia está aqui, tá vendo, ó? Aqui já não tem mais a menção de Simeão, mas a gente vai ver algumas cidades. E olha aqui Samaria. Samaria continua. Só que agora aqui onde era Manassés, Rubem, pode ver que agora aqui se torna o quê? Decápolis. É uma outra cidade. Então é o mesmo território que depois, nas novas, no Novo Testamento, ao longo desses séculos, né, irmãos, vocês têm que lembrar que passa por vários impérios. Vamos pegar aqui, ó, o Império Romano, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, Império Romano. Quando o Império Romano conquista toda essa parte, há uma redistribuição também dos nomes. Um pouco antes do Império Romano, tivemos o Império Grego, que, querendo ou não, várias cidades receberam nomes gregos. Por isso que há pouco, quando falamos sobre Decápolis, por exemplo, olha só, deixa eu mostrar aqui mais uma vez para vocês, ó. Decápolis. O que é Decápolis? Ó, Deca, 10, polis, cidades. Pode ver que é o nome grego, né? Lembra, Jesus, ele vinha em Decápolis. Lembra o Gadareno? Gadara? Essas cidades, Decápolis, eram cidades aonde eram cidades mais que habitavam, nesse período de Jesus, habitavam gentios. Samaria também, aqui, Beatriz, irmã, aqui, lembra? A miscigenação que começou ali atrás com o cativeiro assírio se manteve durante gerações aqui. E o que eram os samaritanos? Eram os judeus misturados que se mantiveram nessa região durante séculos. E aqui eles constroem um novo templo para adorar a Deus. Só que os judeus lá de Jerusalém diziam o que para eles? Não, vocês estão errados. Vocês têm que adorar a Deus aqui. Mas percebam, irmãos, aquele lado político nunca se perdeu ao longo dos séculos. Sabe aquelas brigas? Não, eu que estou certo, você que está certo. De fato, quem estava certo eram os judeus aqui, que estavam na tribo do sul e em Jerusalém. Os samaritanos, eles se perderam. Podem ver que Jesus, ele veio restaurar o quê? Ele veio restaurar a fé entre os judeus. Depois, samaritano. Lembram em Atos, quando há a promessa de Deus, né? Que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra? O que Atos 1:8 diz? Lembram do texto de Atos 1:8? Não? Vou ler para vocês, só para refrescar a memória. Atos 1:8. Esse texto é lindo. Olha lá. Mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que aqui o Jesus está dizendo isso? E por que ele está dizendo Jerusalém? Porque era a capital de toda fé, ou seja, onde os apóstolos estavam, onde Jesus foi morto, onde Jesus ressuscitou. Jesus ele não é elevado aos céus no Monte das Oliveiras, lembra o Monte das Oliveiras? Olha aqui o Monte das Oliveiras. Então, Jerusalém. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, aqui, ó, Jerusalém, em toda Judéia, ó, Jerusalém e Judéia. Por quê? Porque não eram os judeus da tribo do sul que foram aqueles que ainda preservaram a lei? E agora, por que Jesus fala Samaria? Porque eram judeus misturados. Nos dias de Jesus havia uma briga imensa entre esses dois povos. Porque, de fato, foram judeus misturados lá no cativeiro assírio, que quiseram continuar sendo misturados durante várias gerações. E aí vem Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, para todos os demais povos. Tá bom? Bom, não sei se eu confundi a mente de vocês, né? Mas vamos concluir aqui, porque agora eu vou dar uma pincelada final sobre todo o capítulo 4 com vocês, tá bom? Irmãos e irmãs, não tenham pressa. Ao lerem a Bíblia, conhecerem as histórias, vocês vão ver que o quebra-cabeça ele vai se fechando, ele vai se completando. Num primeiro momento, é um aglomerado de informação, de fatos, de acontecimento, mas lendo a Bíblia, conhecendo as histórias, conhecendo os acontecimentos, tendo essa visão panorâmica maior, a gente vai vendo que a geografia bíblica está o tempo todo preenchendo e fazendo parte da história. Ora, né, como eu disse para vocês, lá atrás, na conquista de Canaã, ainda nas 12 tribos de Israel, ou seja, numa nação-estado. Era a nação de Israel, mas era liderada por tribos, ou seja, por 12 príncipes. Depois no Reino Unido. Depois no Reino Dividido. Depois vieram os cativeiros, tanto assírio e babilônico. Depois ao regresso. E quando ao regresso do cativeiro babilônico, pode ver que muitos judeus se mantiveram aonde, irmãos? Se mantiveram lá na Babilônia. Lembra do próprio Daniel? Daniel saiu do cativeiro babilônico? O que vocês acham? Eu acho que não. Não, Daniel manteve-se lá. Olha que interessante. Aqui na Babilônia, olha só, a Babilônia. Lembram que Daniel fala de Susã? Muitos judeus foram espalhados por vários lugares. Pastor, mas peraí. Lá com a tribo do norte, lá em Samaria, eles se perdem, eles se misturam. Mas depois, quando eles vão para o cativeiro babilônico, eles não se perdem mais? Não se perdem. Porque eles aprenderam, Deus já tinha castigado a tribo do norte. Agora, quando Deus castiga a tribo do sul, ele se mantém fiel. Por quê, irmãos? Lembram? Qual que foi a mensagem do profeta Jeremias? Olha, eu castiguei a tribo do norte. Se vocês não se mantiverem fiéis a mim, eu vou mandar vocês lá para uma terra distante. E lá vocês vão aprender o que é temer a Deus. Não foi isso que o profeta Jeremias disse? E aí o que acontece com o povo de Judá? Ele dá ouvido ao Jeremias? Não dá. E aí vem o cativeiro babilônico, Deus os destrói o templo, destrói os palácios, muitos judeus morrem, muitos são dispersos, e aí ele leva um grupo muito grande de judeus lá para a Babilônia, e leva os judeus e sacerdotes. Lá na Babilônia, sem templo, sem moradia, eles aprenderam o que era adorar a Deus. E eles abominam, então, toda a idolatria, se preservam, passam 70 anos do cativeiro babilônico, Deus levanta Daniel lá na Babilônia, isso é fantástico, meus irmãos. E lá na Babilônia agora eles regressam com Esdras, Neemias, Zorobabel, Josué, e aí eles vão reconstruir o quê? Eles reconstroem o templo, reconstroem as muralhas. Pastor, mas e quem ficou lá na Babilônia? Eles se mantiveram. É aqui que nasce o projeto chamado sinagoga. Então, os judeus são espalhados. Mas, pastor, e o judeu samaritano? O judeu samaritano é outra história, irmãos, porque eles não quiseram saber de voltar a adorar a Deus como era. Eles ficaram misturados e lá eles continuaram misturados.
Por isso que no Novo Testamento ainda há essa rixa, porque os judeus samaritanos, eles estão dizendo assim, nós somos judeus também, vocês têm que nos aceitar. Só que você tem que nos aceitar do jeito que a gente é. E os judeus que tinham passado pelo cativeiro babilônico disseram, de jeito nenhum. Ou vocês vêm e seguem a Deus do nosso jeito, ou nada feito. Quando vem Jesus, isso que é o mais lindo, Jesus valida essa história dos judeus da tribo do sul. E Jesus está dizendo, inclusive, para a mulher samaritana, olha a mulher samaritana, vocês estão querendo saber onde se deve adorar? Não, é em Jerusalém. Porque quando você conhecer aquele, e aí vocês conhecem a história, e aí vocês entenderão que realmente quem deve ser adorado. E aí pode ver que Jesus ele vai lá em Samaria, prega, fica 3 dias, há vamos dizer assim, um pseudo-avivamento em Samaria, e pode ver que, só que Jesus ele veio com um projeto para quem? Para o judeu, ainda aquele que guardava a lei, aquele que preservava a lei. Por isso que Jesus, vamos dizer assim, ele prega um pouco ao samaritano, mas o projeto dele inicial era com os judeus. Logo depois da vinda do Espírito Santo, pode ver que os apóstolos, a primeira parada que eles fazem é onde? Samaria. E depois eles vão aonde? Aos demais povos. Está entendendo? Ficou claro agora? Deu para entender um pouco? Né? Então, vamos voltar lá para o mapa, senão a gente não vai acabar esses capítulos e eu vou ter que deixar para vocês lerem esse capítulo em casa, né? Vamos lá, meus irmãos. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui agora, que eu consegui abrir. Pronto, aqui, ó. Lê para nós, Elisângela. Aqui, ó. Conclusão da tribo dos Rubenitas. E agora eu só vou fazer uma síntese, tá, meus irmãos? Tá. Conclusão. Os simeonitas se espalharam por diversos lugares de Israel e avançaram também por terras estrangeiras. As escrituras informam que os rubenitas foram dilatando seus territórios até o rio Eufrates, 1 Crônicas 5:9. Também certificam que as 3 tribos da Transjordânia, enquanto buscaram o Todo-Poderoso de coração, foram abençoadas e vitoriosas, porém, quando o abandonaram, receberam castigos e perderam tudo. As tribos do além do Jordão foram para o cativeiro assírio antes das demais do reino de Israel. 1 Crônicas 5:18-26. Ou seja, irmão, só voltando aqui ao mapa, só para a gente recapitular rapidamente aqui, ó, deixa eu voltar aqui rapidamente com vocês. Aqui, voltando para as 12 tribos, as 2 tribos e meia, olha lá, vamos lá, vamos viajar de novo, nosso mapa. Essas 2 tribos e meia aqui, antes de terem o cativeiro assírio, a própria Assíria já tinha vencido eles. Por quê? Porque, de fato, eles começaram a viver os pecados que Jeroboão e os seus descendentes colocaram, tanto aqui o bezerro em Betel, quanto em Dan. Assim também, que acontece? Eles são dizimados e logo depois vem o cativeiro assírio. Antes mesmo do cativeiro assírio, eles foram dizimados. Enquanto eles eram fiéis a Deus, eles se mantiveram vigorosos. No momento que eles foram infiéis a Deus, eles foram se tornando derrotados. E como nós acabamos de ler, a tribo dos simeonitas também se misturaram aqui com a tribo de Judá e se espalharam também por todo Israel. Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo tranquilo? Agora, só para a gente concluir, né? Bom, vocês vão ver aqui no livro, agora eu só vou dar uma síntese, tá bom? Uma síntese bem rápida aqui para vocês. Ó, vamos lá? Aqui. Vamos lá. Voltando aqui, meus irmãos. Ó, Reino Unido, eu comentei, né? Sobre esse período, que é o período de Davi, ou melhor, o período que começa de fato, com Saul, e depois vai para Davi. Temos aqueles 2 mapas, aqui é o mapa mostrando, né? Seria o mapa de Canaã e depois o mapa dos juízes.
Temos o período do reino dividido, como eu já mencionei, mostrando para vocês. E aí a Palestina no Novo Testamento foi aquele mapa também que eu mostrei há pouco para vocês, que eu vou voltar já já a mostrar para todos vocês. Bom, deixa eu só pôr novamente aqui. Então, ficou alguma dúvida sobre aqui, ó, as 12 tribos, depois o Império de Davi, ou melhor, né, o Reino Unido com Davi e com Salomão, e aqui a Terra Santa nos dias do Novo Testamento. Tá bom? Tudo bem até aí? Agora, vamos correr no nosso livro-texto, meus irmãos. Eu vou deixar o mapa aberto aqui, porque agora a gente só vai dar uma corridinha, para vocês terem uma ideia. O pastor Enéas, no seu livro, ele vai comentar rapidamente sobre todo o desdobramento que acontece aqui durante esses períodos, né, de conquistas, né? Ó. Podem ver que o reino dividido, ele vai falar que houve a divisão, que há o cativeiro assírio, depois há o cativeiro babilônico, que há depois a conquista do Império Grego, depois do Império Grego veio o Império Romano, e logo ali nos dias que antecediam um pouco o Império, a chegada de Jesus, nós temos aquilo que a gente conhece muito bem no Novo Testamento, que são as figuras da família herodiana, irmãos. A família herodiana, ela vai ser muito citada em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento. A família herodiana é uma mistura de judeus e de idumeus, ou seja, quem eram os herodianos? Eram os governantes que uniram a Palestina nos dias do Império Romano. Porque, dando um breve resumo aqui para vocês, irmãs, logo depois do cativeiro babilônico, que o povo regressa, passado algum tempo depois, veio o Império Medo-Persa. Então, essa região da Palestina ficou debaixo do quê? Do governo Medo-Persa. Logo depois vem o Império Grego, que é onde Alexandre conquista o Império Medo-Persa. Ou seja, a Palestina agora estava debaixo do quê? Do Império Grego. Depois do Império Grego, a helenização, que seria a cultura grega, vai se estabelecendo em todo o império onde Alexandre tinha conquistado. Deixa eu até mostrar esse mapa aqui para vocês, porque isso daqui é muito importante. Ó, aqui, ó, Império Persa e o Império Romano. Vamos pegar o Império Persa primeiro. Deixa eu pegar aqui, ó, Império Persa. Deixa eu só publicar aqui para você. A gente já está chegando no final, tá, irmãs? Olha só. Eu sei que está ficando um pouco repleto de informações, mas ó, o Império, olha só o tamanho do Império Medo-Persa. Foi gigante. Logo depois do Império Medo-Persa veio o Império Romano, que é tão gigante quanto. Aqui, ó, Império Romano. O Império Romano, ele estabelece o Império Romano em cima da cultura grega. Então, toda essa região da terra chamada Terras Santas, eles foram influenciados demais, ora pelos gregos, e agora estão sendo influenciados por quê? Pelos romanos. Nos dias, um pouquinho antes de Jesus nascer, quem estava dominando aqui, reinando e governando toda essa região da Palestina era quem, irmãos? Era Herodes. Herodes, debaixo da tutela do imperador romano, conseguiu unificar toda essa região, que é a região da Palestina. Então, olha só que interessante. Num primeiro momento, quando a gente olha para a Palestina do Novo Testamento, que estava tendo uma bagunça, irmãos, porque pensem vocês, irmãos, o que estava acontecendo com o povo de Deus durante esse período de, ora, é o Império Grego, depois vem os romanos,
o povo de Deus ele estava vivendo debaixo dessa tensão mundial. E querendo ou não, parece para nós aqui é só um aglomerado de informação, mas eram civilizações que, ora, quem dominavam eram os gregos, depois passam a ser os romanos. E não pensem vocês que não tinham famílias, por exemplo, que lutavam por essas regiões. Sim, vocês vão aprender tudo isso em Introdução ao Novo Testamento e ao Velho Testamento. A gente vai trabalhar muito sobre isso. O que acontece nesses dias? Quando Herodes passa a governar, ele consegue unificar todas essas regiões. Por isso que o pastor Enéas, aqui no livro texto, ele vai falar o seguinte, a Palestina no Novo Testamento. E aí ele vai mostrar da importância daquele que foi chamado Herodes o Grande, porque quem foi Herodes o Grande, irmão? Ele conseguiu fazer várias construções em toda a Palestina. Ele conseguiu melhorar muitas coisas, por isso que ele é chamado Herodes o Grande. Logo depois da morte dele, os filhos dele assumiram a liderança da Palestina. Só que agora, não mais de forma unida, ela ficou dividida entre Herodes Antipas, Herodes Filipe e Herodes Agripa II. Então, por isso que quando a Bíblia fala de Herodes, ela está falando de um Herodes, mas a gente tem que fazer uma leitura assim, é Herodes em que dia? É Herodes nos dias de Paulo? Se foi Herodes nos dias de Paulo, então foi Herodes Agripa II. Sabe aquele discurso em Atos, quando Deus pune Herodes e mata ele comido de verme? Aquele Herodes era Herodes Agripa I. Então, percebam que cada Herodes tem um acontecimento. E como nós sabemos quem são esses Herodes? Porque a história mundial vai registrar o nome deles. Unida ao tempo bíblico e aos acontecimentos, nós chegamos às pessoas deles. Tá bom? E aí, a família herodiana vai ter uma importância muito grande. E só para a gente concluir agora, não vai dar tempo, eu queria... Então, a gente vai parar por aqui hoje. Percebam, eu queria ter chegado... Aí vai vir um pouco da importância do Novo Testamento aqui, irmãos, dessas cidades, ó. Aquilo que nós conhecemos agora como a cidade da Galileia, a importância da cidade da Galileia. Por que vocês... Porque essa cidade aqui ela é muito importante, irmãos. Vamos lá. Na geografia bíblica. Porque essa cidade ela é muito importante. O que vocês acham? Não estou ouvindo. Essa ideia, não sei. Vamos lá, irmã Elisângela. Não sei. A Galileia, ó, é toda essa região aqui, ó, tá vendo? Galileia, né? Pode ver, ó, temos Nazaré, temos Naim, tem o Monte Tabor, tem Magdala, Cafarnaum, Corazim, temos aqui Betsaida. A Galileia, em tese, é toda essa região que margeia o Mar da Galileia, tá vendo? Por que essa região aqui ela é muito importante? Não sabe por quê? Porque aqui foi o quartel-general de Jesus. É aqui que Jesus separa os 12 apóstolos e a maior parte do seu ministério se deu aqui, exatamente aqui. Pastor, mas Jesus não ficava pregando lá em Jerusalém? Ele ia para Jerusalém em algumas ocasiões. Quando? Festa da Páscoa. Pode ver que Jesus está passando por Jericó. Lembra disso? Quando ele se encontra com Zaqueu. Então, percebam que muitos acontecimentos bíblicos, mensagens bíblicas, sermões bíblicos estão aqui, na região da Galileia. Pastor, mas e as outras partes? Claro, foram importantes, é óbvio. Belém, Jerusalém, muitos outros acontecimentos estão registrados no Evangelho de João, por exemplo, mas é a última semana de Jesus lá em Jerusalém.
Então, é óbvio que toda Canaã foi literalmente alcançada por Jesus, assim como também toda Decápolis e toda essa região foi sacudida por Jesus. Vocês têm que lembrar, irmãos, que aqui no Rio Jordão, o profeta foi levantado e começou a fazer um barulhão violento. Quem era esse profeta? João Batista. Logo vem Jesus, e Jesus faz o quartel-general dele aqui na Galileia. Tá bom? Então a gente vai parar aqui. Eu queria ter concluído. Vamos ser bem breves, né, nessa parte, mas vou deixar para ler na próxima aula, porque eu queria destacar algumas partes do texto, só para não ficar uma aula muito longa hoje, tá bom? Então, o texto do pastor Enéas Tonini, no livro, ele vai trazer com bastante detalhes as dimensões, as cidades, os acontecimentos, e ele vai trazer uma síntese, e vai ser muito legal essa síntese. Eu queria ler com vocês, para que a gente pudesse estar mergulhando no texto. Mas como as horas já se avançaram, eu vou deixar para... A gente vai retomar aqui, na próxima aula, a partir da Galileia. Só que a gente vai correr, tá, minhas irmãs? Então, por gentileza, né? Corram na leitura do livro-texto, tá? Para vocês se situarem muito bem. E, ó, vou dar uma dica para vocês. Todos vocês que são nossos alunos, se vocês quiserem depois todo esse mapa, né, como o irmão Tomé me concedeu, eu passo para vocês, tá bom? Por quê? Porque aí vocês vão estar lendo o livro-texto, abrindo no computador ou no celular, vendo os mapas. Bom, todos esses mapas eu já passei para vocês antes do primeiro dia de aula. Se vocês não souberem manusear, depois eu ensino. Mas, assim, fica a dica para vocês. E vocês fazerem a leitura do livro-texto, ou mesmo quando vocês estiverem lendo a Bíblia, e perguntarem onde fica tal cidade. Eu gosto muito de usar o My Bible, porque lá tem uns mapas de Strong, que são esses mapas mesmo. E quando eu esqueço onde é uma cidade, eu clico em cima da cidade e abro aquele mapa. E aí é uma delícia, né, irmãos? Porque a gente está conhecendo a cidade, vendo a cidade. Tá bom? Então a gente vai ler um pouco mais sobre a Galileia, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Não, tudo certo. Podemos terminar, então? Sim. Então tá jóia, minhas irmãs. Eu sei que essa é uma aula mais técnica, mas está dando para dar uma viajada? Tá, Olha, essa daqui é um pouquinho mais repleta de detalhes, mas quando a gente for para a aula da hidrografia, que são os rios, aí vai ficar um pouco mais familiar. Quando a gente for para a aula dos montes, vai ficar mais familiar ainda, porque a gente vai se lembrar de várias passagens bíblicas. Tá bom? Mas na próxima aula, a Galileia vai ser bastante interessante. Tá bom? Beleza, minhas irmãs? Então, não esqueçam desse detalhe aqui, de Jerusalém, olha, a Terra Santa do Novo Testamento, ou seja, nos dias de Jesus, né, em que aqui é a Galileia, aqui é Decápolis, aqui é a Judéia, aqui é a Idumeia e aqui a Samaria, tá bom? Então, isso daqui vai ser muito legal. Aqui a Pérea, tá bom? Vai ser muito legal para a próxima aula, tá bom? Beleza, minhas irmãs? Beleza. Então, tá bom. Deus abençoe. Sim. Nos vemos amanhã na igreja, ou se não, quinta-feira, na nossa aula. Tá bom? Amém. Amém, boa abençoe. noite. Boa noite. Pai, Com Deus. Graça e paz. Amém. Graças a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.